Empreendedorismo é a disposição para identificar problemas e oportunidades, investir recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, criada em 1943, é uma lei do Brasil referente ao direito do trabalho e o direito processual do trabalho. E para falar desse tema, nós temos uma convidada aqui mais que especial que nos deu a honra para contar a sua história. Mas antes da gente apresentar ela, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso podcast, no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, ativar o sininho para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Qual que é o tema de hoje, Vi? Do empreendedorismo ao CLT. Empreender ou trabalhar CLT? Nossa convidada de hoje tem a missão de acelerar a inovação por meio de conexão e novos negócios em startups, atuando também no fortalecimento de organizações no apoio ao empreendedorismo materno e feminino. Há 7 anos no mercado de inovação e startups, gestão de projetos, validação de modelo de negócios e escala. Hoje, à frente da área de Open Innovation da BizHub, AIM, atuando no ecossistema e conexões de corporates, planejamento estratégicos e modelagem de negócios para startups, além de negociações, interações e parcerias na Álvares e Marçal. Também é mentora da B2Mami, o hub de inovação que capacita mulheres a serem líderes e livres economicamente. Consultora de inovação aberta com foco em ESG e apaixonada por causas justas. Seja muito bem-vinda, Jaque! Muito bem-vinda, Jaque! Eba, finalmente! Eba. Obrigada! Muito bem-vinda! Feliz de estar aqui com vocês. Uma honra ter você aqui com a gente. Muito legal, né? Nossa, e nem preciso dizer, né? Porque eu não tenho muita intimidade com a Jaque, mas já faço parte da família há tantos anos, porque a irmã dela é a melhor amiga da minha irmã. Tem como, né? A conexão sempre foi muito grande, muito gostosa. E eu sempre acompanhei muito o seu trabalho. Então, muito obrigada por estar aqui. Gratidão. Já quero aproveitar e entender tudo isso, né, que a gente leu aqui. Você antes empreendia, depois você virou CLT, agora você é CLT e empreende. Conta pra gente como que foi essa grande transformação na sua vida, né, do empreendedorismo, porque normalmente a gente primeiro é CLT e depois vai empreender. Você fez o oposto. Sim. E conta aí pra gente, né, para que as pessoas possam aprender um pouquinho mais com você e o que é melhor, né? CLT ou empreender? A pergunta de milhões, né? Bom, eu acho que eu não posso deixar de começar a falar da minha transição sem falar da minha maternidade, né? Eu acho que foi esse a grande virada de chave, e eu acho que a grande parte das mulheres também saem do mundo corporativo por conta da gravidez, e tem vários pontos aí, né, de demissões, enfim. Hoje o mercado está melhorando, mas a gente ainda sabe que tem um gap aí do maternity penalty, né, quando a mulher engravida, ela já se coloca ali num estado de alerta dentro das companhias. Mas eu tinha minha empresa, eu sou arquiteta e urbanista de formação, e tive um escritório durante 12 anos. E aí, trabalhava com obra, com projetos de interiores, fui fazer uma especialização em design de interiores, aí foquei bastante em biomimética, biodesign, porque desde a faculdade essa coisa da sustentabilidade já era um desejo meu. Eu desenhava joias, enfim, eu fazia um trabalho bem focado com matéria-prima natural e matéria-prima rara, ouro, prata. Então, aquele bichinho da sustentabilidade já tinha feito uma canção no meu ouvido aqui. E aí, quando eu engravidei, eu percebi que não tinha mais lugar para mim na correria que eu tava com obra e tudo mais. Eu já tinha feito a pós em construção sustentável, então já tinha tido uma ligeira interação com o que eram as startups e tecnologias. Então, quando eu engravidei, eu já tive uma interação um pouco com tecnologia, startups, essa coisa nova dos negócios, e aí ficou aquilo também comigo. Quando o Luca estava com 8 meses na minha barriga, eu assinei um contrato sem ler e tomei o maior calote da minha vida. Então, de um dia para o outro, eu perdi praticamente tudo o que eu tinha.
A empresa, o dinheiro guardado, tudo. Nossa. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer algo diferente com isso. O pouco que sobrou eu consegui realmente manter ali a minha empresa, continuei trabalhando até o Luca nasceu com, acho que 2 meses, já estava de volta, assim, no trabalho, por conta de necessidade mesmo. Tinham pessoas que dependiam daquele salário, né? Eu tinha funcionários na época. E aí foi muito interessante porque eu criei uma resiliência e um olhar diferente para o mercado. E eu falei, bom, eu preciso fazer algo diferente com isso. Quando o Luca estava com 2 aninhos, eu encontrei a Bitumani. Na verdade, uma amiga falou, já que esse grupo aqui de maternidade que você tá, não é muito sua cara, porque assim, nada contra, só não era muito meu perfil, porque eram mulheres que tinham a disponibilidade de ficar mais em casa, né? E eu, nessa loucura do trabalho, você precisa conhecer a Dani Junco e a Bitumami, as meninas são incríveis. E aí eu fui, apliquei o meu projeto, que era uma startup de projeto remoto. Naquela época, ninguém falava em reunião online, gente, há 6 anos atrás. E aí eu consegui passar no processo de aceleração, fiquei no Google, né? Meu projeto passou por 4 meses lá dentro do Google e minha cabeça realmente... Explodiu. Eu falei, não consigo mais voltar para o escritório. E aí eu virei mentora, fiz curso de mentora, cursos de liderança para o mercado de inovação, para construção de negócios. E aí eu comecei a ver uma possibilidade de até montar uma empresa que ajudasse mulheres a não passar pelo que eu passei. Só que já tinha Bitumami. Então, eu me fiz uso com muito amor dessa rede e comecei a ajudar mulheres realmente a construírem suas startups, suas empresas. E aí, depois disso, eu estava dando palestra sobre empreendedorismo, resiliência, e viram dando uma palestra, me convidaram para ajudar a montar um hub de inovação de Construtec e PropTech. Para quem não sabe, Construtec e PropTech são startups do mercado imobiliário da construção civil. E fiquei lá durante 1 ano, aceitei o desafio, passei o meu escritório para minha ex-sócia, abri mão e falei, eu vou me aventurar por esse novo mundo. E aí era CLT, eu nunca tinha... Imaginado. A loucura que é ser CLT. Muito carteira diferente. assinada. Chegar no teu horário, né? Aquela coisa, porque quem é dona da própria empresa trabalha realmente o tempo todo, né? Claro. No mundo corporativo, às vezes, não é muito diferente também, tá? Não é. Tem essas coisas também que aí a gente vai poder, acho que depois, falar um pouco mais sobre isso. Mas o interessante foi que eu fui para um CLT um pouco já diferente do mercado convencional, porque era inovação, porque era com startup, então era um pouco mais inovador. mais inovador, né? Inovador. E aí eu fiquei lá 1 ano, e aí depois uma outra empresa, que é a FCJ, que é uma empresa que eu tenho um super carinho, que é uma Venture Builder, hoje é a maior Venture Builder da América Latina. Então, também fiquei lá por mais de 1 ano, aprendendo muito. Então, eu tive chefes que também pegaram na minha mão, porque realmente eu comecei baby steps. E foi muito difícil decidir. Né? Primeiro que assim, não foi vou pra lá agora. Foi uma tomada de decisão assim. O Luca pequeno, eu queria ir para essa área e não sabia muito bem por onde começar. Então, foi meio que sorte. Sim. Eu acredito muito, assim, no fluxo Energia, da vida, né? sabe? Sim. A vida estava ali, a estrada estava ali, eu estava... E que era algo que já estava com você. Exato. E aí você levou isso junto Levei e acreditou. E na empresa, nas 2 empresas, né? No Okara Hub, que foi esse primeiro de Construtec, e na FCJ, eu fazia a mesma coisa que eu fazia na Bitumami. Eu ajudava os empreendedores a fazerem conexão com as empresas, né? Então, era muito parecido com o que eu fazia. E eu fui indo, aí a Natura me convidou para trabalhar lá. Eu fiquei à frente de novos negócios de uma avenida muito bonita, numa tese de investimento sobre bem-estar. Então, eram startups para construir o futuro do bem-estar, o futuro depois do cosmético, qual é a Natura que vai chegar para o mundo. Então, eu tive muita honra de participar durante 2 anos desse timaço de pessoas incríveis que eu conheci. E aí, a Álvares Marçal me achou também na Natura e fez o convite. E aí, foi quase irrecusável. E aí, eu tô lá agora quase 1 ano também à frente da área de inovação aberta, fazendo conexão com as empresas e as startups. Nossa, que bacana, né? Que história sensacional, essa introdução para a gente conhecer um pouco mais da Jaque, né? E de todo esse processo seu de resiliência, né? E acreditar
nessa parte da inovação que você carregava lá desde o início, né? E já que dentro de todo esse processo que você comentou inicialmente, como que foi os desafios que você enfrentou no momento que você estava ali empreendendo, né? Quais foram esses grandes desafios que você enfrentou e por que a decisão, né? Primária, assim, de você sair do mercado como empreendedora, ir para o mercado como CLT, né? Principalmente porque hoje, né, você é mãe de um filho, né, separada, né, divorciada. Sim. Então, conta um pouquinho de todos esses desafios que você também atravessou, né? Nossa, e foi bem nesse ano de entrada para o mundo corporativo que eu também estava no processo de tomada de decisão da separação, que demorou, foi durante a pandemia também, foi um ano ali, graças a Deus, eu e o pai desgastante também, né? Por mais que tenha sido uma separação amigável, é um luto, claro, né? Foi 15 anos que Sim. a gente teve uma história e depois tomar a decisão de separar, tomar a decisão de ir para o mundo corporativo. Sim. Eu acho que assim, a coragem, ela é uma decisão que você toma quando você está morrendo de medo. Então, se eu falar que eu não tive medo de errar, de fracassar. De dar errado. Até hoje. Sim. O mercado não está fácil. Trabalhar no mundo corporativo, empreender, nada é fácil. A minha tomada de decisão foi, primeiro, pelo aprendizado que eu sentia que eu precisava ter trabalhando numa empresa grande. Apesar de eu ter trabalhado numa pequena no começo, o meu chefe tinha feito Harvard, então eu pesei tudo isso, sabe? Ai, nossa, eu vou aprender com processos, coisas que eu não tinha contato antes, né? Eu acho que vale também um passo para trás de entender que eu sou uma mulher que eu venho da periferia, né? Então, a minha família, ela teve uma ascensão comigo adulta, com meu pai trabalhando até hoje, com 65 anos, meu pai ainda trabalha. Então, eu acho que isso também me fez desejar tatear outros territórios. Sim. E pela minha própria personalidade de ser curiosa desde pequena, inconformada desde pequena, né? Sair da zona de conforto. Eu coloco culpa no meu signo quando eu não tenho muito o que explicar. Eu falo, eu sou aquariana, e aí vocês lutem. Pela personalidade, acho que foi um pouco disso. Sim. Um pouco de curiosidade, de desejar algo novo, de entender que o mundo estava caminhando para um lugar que as pessoas precisavam ter mais acesso, e da minha responsabilidade de que mulher que veio de uma periferia, eu poder devolver isso para a sociedade também de alguma maneira. Então, eu vi nessa estrada um caminho poderoso para fazer isso. Maravilhoso, né? 3 grandes pilares, né? Sim. Que foi o pilar de você contribuir para a sociedade, o pilar da inovação e sair da zona de conforto que você buscou e o conhecimento, né? Sim. Então, parabéns por essa jornada. E principalmente por nos incentivar, que mesmo com medo, a gente tem que pegar na mão do medo e ir mesmo. E vamos que vamos. E você entende que durante todo esse processo que você conta, né, primeiro o problema dentro da empresa, né, o golpe, daí depois ter que trabalhar muito na gravidez, depois a separação, isso te ajudou, chegou a te trazer um burnout aí grande? Sim. Eu tive um burnout em 2019, um ano antes da pandemia. Eu estava dirigindo e eu bati o carro. Simplesmente meu corpo não obedeceu ao freio, à parada. E aí era a vida realmente querendo que eu parasse. Então, acho que tudo aconteceu para que eu fizesse a transição, né? E nada me impede também de sair do mundo corporativo e voltar a empreender. Eu acho que o importante, se eu pudesse contar sobre mim no sentido de dar alguma dica, se é que a gente pode dar dica, né, para alguém, mas compartilhar do que eu aprendi, ouvir a intuição, ouvir os sinais, ouvir o corpo, né? Eu não ouvi. Conhecer. A importância, a gente conversou um pouco no telefone, né? A importância do autoconhecimento, que é uma coisa que tá todo mundo falando tanto. Parece clichê, né? Parece clichê. Mas não é muito a prática importante. Mesmo, às vezes, não acontece. Não acontece. E faz toda a diferença. Se eu tivesse cuidado disso lá atrás, muitas coisas teriam sido diferentes. Sim. Né? O burnout não teria vindo do jeito que veio. Foi muito difícil de superar. Foi um ano eu superando um burnout e aprendendo a trabalhar no mundo corporativo. Então, quando eu lembro disso, eu falo, caramba, é até bom lembrar contando para vocês assim, né? Porque eu me lembro
de coisa que a gente vai no automático da vida e esquece, né? O quanto a gente também tem a habilidade de ser adaptável quando a gente se conhece. E você falou uma coisa, né? Que quando a gente passa pelo processo, né? E eu até vi esses dias a Isabela Camargo comentando que foi parecido algo que aconteceu com ela. Sim. Que ela falou justamente que ela estava guiando o carro e ela também praticamente, assim, chegou no hospital, mas correndo risco de vida, porque ela praticamente não sabe como chegou ao hospital. Assim e apagou, assim, colocando a vida dela em risco, a vida de outras pessoas, né? Então, é algo que realmente, assim, quando a gente não para prestar atenção nesses sinais, como você falou, é algo que a gente se expõe mesmo a esses grandes riscos, né? Sim. E o burnout é uma doença atual, né? É um problema atual e que a gente tem que olhar para isso com muita seriedade, com muito cuidado, né? E muito legal você fazer esse trabalho que você faz aí ajudando como mentora também mulheres, né? A entender como compreender esse momento, né? Sim. Também. E quero aproveitar que a gente vai deixar aqui, ó, que a gente já falou sobre burnout com a deusa Samu, uma maravilhosa terapeuta incrível, que eu sou apaixonada. Então, depois que assistir esse episódio aqui, volta lá e assiste sobre o burnout. É isso aí. Importantíssimo. Ô, Jaque, você, por ser mulher, você acredita agora, né, no mundo corporativo? Porque a gente tem trabalhado muito, brigado por coisas, né, de equidade. Você ainda consegue perceber dentro do mundo corporativo preconceito, ainda diferença entre homem e mulher? Como que você... Porque quando você está empreendendo, se o fornecedor ou o cliente te começar a meio... né, querer subir em cima, falar qualquer coisa, você vai lá e exclui. Mas dentro do mundo corporativo, como que você enxerga isso hoje? Existe bastante ainda, né? Eu acho que a gente está numa construção de um ressignificado da sociedade onde o feminino precisa ocupar mais os espaços, né? O diferente do masculino, das grandes maiorias, eu tô falando aqui, né? E, na verdade, é muito louco, né? Porque os homens não são a maioria da sociedade, os brancos não são a maioria da sociedade, mas essas cadeiras e as tomadas de decisão... São as mais ocupadas. Ainda estão ocupadas por essas pessoas. Sim. Então, o meu corpo é um ato de manifesto no lugar que eu tô. É óbvio, a empresa que eu tô, eu tenho hoje um lugar de fala, mas ainda estão num processo de construção genuíno. Não é simples esse processo, é muito estrutural, né? E eu acho que o mundo corporativo que a gente fala vira quase uma entidade, né? Vira um corporativo. Deus, né? E, na verdade, são pessoas, somos nós, corporativo. Exatamente. Que fazemos ele acontecer. É quando eu vou contratar alguém para o meu time e falo, eu quero uma mulher preta. Sim, sim. Não, mas não estamos achando. Não, mas a gente vai achar. Sim. O mundo corporativo são feitos por pessoas. As entidades, que são as empresas, elas só são as empresas, né? Mas quem faz tudo acontecer são as pessoas, né? Exatamente. Os um organismos. Processo como a nossa luta dentro de casa, a nossa luta no mercado, em qualquer lugar, eu acho que sim. Mas a gente ainda precisa de muita força, né? E aí eu acho que quando eu falo do feminino, é muito interessante, porque eu sempre conto o caso de um chefe que eu tive, que ele era mais feminino que eu. É mesmo? E ele me ajudou demais, gente. Que legal. No meu processo de autoconhecimento, de me recuperar do burnout. Inclusive, eu vou falar, o nome dele é Sérgio, meu amigo da vida, assim, um marido maravilhoso, um paizão, assim, um homem que deveria estar ocupando e está ocupando lugares na sociedade que contratam pessoas diferentes dele para construir um mundo aí melhor. Ó, Sérgio, tá o convite aqui para você ver o podcast. Vem mesmo. Vem a mulher dele maravilhosa, Vivi também. E a Luna, uma filha, bem junto, família maravilhosa. E acho que eu fui muito abençoada também, meninas, por pessoas na minha jornada. Sim, durante toda a sua construção. Alguém, um anjinho que veio ali, me levantou aqui, deu e você falou uma coisa, né, que assim, durante toda a jornada, né, nós somos formados, né, dentro desse ambiente que nós vivemos. Então, o ambiente, ele modela muito, né, a nossa personalidade, a nossa atitude, a nossa, né, a ação ali no local onde a gente trabalha. Então, é legal você falar isso e reconhecer, né, o trabalho
do Sérgio aí. Sim. Vamos ter o Sérgio aqui num episódio, com certeza. Com certeza. Mas, Jaque, a gente pode dizer que tudo que a gente joga para o universo, ele manda na mesma intensidade. Sim. E é na mesma intensidade, não é nem mais nem menos. Então, entenda que tudo isso, até me arrepio de falar, que tudo isso é justamente tudo que você já emanou para o universo. Sim. Você só está recebendo o presente de volta. Sim. Então, só agradece. É isso. Realmente. E para finalizar o nosso episódio, já estamos indo para o final. Que pena, né? Porque tem muita coisa para contar ainda da Jaque, né? Mas assim, a Jaque vai deixar os contatos dela. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do Beat You Mami, né? Sim. E também do trabalho que a Jaque faz de inovação, vocês vão poder seguir ela aí no Instagram dela. E antes da gente finalizar e encerrar, Jaque, nós normalmente pedimos para o nosso convidado trazer uma mensagem, né? De impacto, né? Com tudo isso que você viveu, que você presenciou aí durante todo esse processo, né? Da sua transição, desde o momento mais difícil, aquele momento de perda, né? Que você sofreu. Gostaríamos que você trouxesse uma mensagem, assim, esclarecedora, impactante, que pudesse ajudar as pessoas que estão vivendo momentos similares com o que você viveu. Olha, eu acho que a grande mensagem é que eu tenho tentado viver ainda hoje, né? A gente está num ano e num momento bastante desafiador. Energeticamente, no mercado, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Confiar no fluxo da vida. E toda vez que eu não confio no fluxo da vida, eu vou para o medo, eu vou para a escassez, eu vou para o esforço e projeção do desejo. E o desejo é uma mentira. É uma mentira. Tudo é uma grande mentira. Quando a gente acredita no fluxo, toda vez que eu confiei no fluxo, as coisas aconteceram sem eu fazer nenhum esforço. Mas vira e mexe, eu abro a gaiola e volto para a rodinha do hamster. Aí alguma coisa me lembra, eu saio da rodinha, abro a portinha e vou para a natureza. Então, a grande dica que eu tenho feito comigo mesmo é me conectar mais com a natureza, com o sutil, com o fluxo da vida. Toda tomada de decisão não é fácil. Você sair de onde você está para ir para onde você não conhece é se jogar lá no mar, assim, sem conhecer. Então, acho que é mais isso de buscar essa autoconfiança que tiraram muito, principalmente das mulheres, né? Sim. E eu acho que alguém mandou esse recado para mim através de você. Muito obrigada, viu? Porque, como você disse, a gente precisa confiar. E só que muitas vezes a gente quer que a coisa aconteça para ontem, mas então confia no fluxo, acredita, porque o que é para ser, lógico, a gente tem que continuar plantando, regando a sementinha, tudo, mas tem que confiar. Então, muito obrigada por essa mensagem. Obrigada a vocês. Nossa, eu falei para mim também. Obrigada, Jaque. E, Jaque, vamos deixar os seus contatos aqui para nossa audiência. Vamos sim. O meu Instagram é Jaquelamente. Me sigam lá também. Eu vou tentar abrir o meu Instagram, porque eu fechei ele, mas já a menina que cuida da minha rede social falou, não vou mais fazer nada com esse Instagram fechado. Mas eu estou lá e também no LinkedIn, Jaqueline Lamente, estou à disposição. Eu vou aproveitar e fazer um jabazinho, que este mês, em outubro, a gente vai lançar uma jornadinha empreendedora para você que tem uma ideia, quer tirar do papel, que está com medo de sair do seu emprego, ou que tem uma empresa que está ali capengando. Eu me juntei com algumas amigas e a gente está fazendo uma trilha bem bonita para poder ajudar, pelo menos, a dar esse primeiro passo aí de fé. Então, pode contar comigo e com a Pri. Estaremos lá. Somos também mentoras, mentora de carreira, né? Sim. E de processos corporativos. A Pri trabalha com financeiro, então estamos junto aí com você. Pode contar que a gente está junto, tá? Então, vocês aguardem que isso era um spoiler, mas agora tá todo mundo sabendo. Então, é isso aí. Nós vamos deixar na descrição do vídeo todas as informações, como se inscreve, como participa. Muito bom. Muito obrigada, Jaque, por você estar aqui conosco, por você compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua história, né, para ajudar tantas pessoas que passam por isso diariamente, né? E eu acredito que a gente compartilhando as nossas vidas, as nossas histórias,
a gente ajuda muita gente e esse é o nosso principal objetivo aqui do Compartilha Cast. E eu aproveito, se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, dá o seu like, ativa o sininho e compartilha, porque com esse episódio a gente pode aí ajudar muitas e muitas pessoas. E eu agradeço mais uma vez. Eu agradeço. Agradeço Sucesso para vocês. Muito obrigada, também. E muito obrigada a você por essa audiência e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.